Voltei, acho que voltei. Espero que agora não trave, porque queremos aprender geometria molecular. Ai. Deixa eu fixar o comentário aqui de novo. Fixar o comentário aqui de novo. Kim, tá conseguindo me ver? Tá conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente? Já vai dando feedback, que a gente já... Vamos voltando pra gente não perder o ritmo, tá? Tá conseguindo me ver e muito obrigada pelo feedback. Ai, a perna tá doendo. Muito obrigada. Será que a pessoa vai voltar? Espero que sim. Vamos lá, vamos dando continuidade. Abrir essa segunda live, então, pra gente falar só dos exemplos. Só dos exemplos. Eu coloquei exemplo lá no PDF pra vocês, coloquei exercício resolvido. E no fim do PDF, eu coloquei atividades pra vocês fazerem. Então, pessoal, treinem. Sabe aquela história de a gente só aprende treinando? Então, muitas pessoas só fixam conteúdo. Eu mesma só consigo fixar o conteúdo e saber se eu realmente aprendi quando eu vou resolver exercícios. Então, gente, eu tô de bobeira, tô de quarentena aqui em casa. A única coisa que eu estou fazendo é preparar aulas para vocês. Então, não se preocupem em me mandar dúvidas. Se precisar, eu faço uma videochamada com vocês, só para ajudar vocês a resolver os exercícios que eu coloquei lá no fim do PDF. Então, vamos ver esses exemplos, que esses exemplos vocês vão tirando as dúvidas, vocês vão acompanhando. Depois que acabar a live, tenta fazer alguns exemplos hoje, faz os 2, 3, amanhã você tenta fazer mais uns 2, 3, aí se surgir dúvidas, deixa lá no comentário, manda um direct aqui no Instagram, faz o que for preciso. Pega o meu número do WhatsApp, arruma meu número do WhatsApp, pede uma videochamada, faz o que você quiser, contanto que você entenda geometria molecular e gabarite química, sei lá, química no Enem. Então vamos, uma live só de exercícios agora para aprender geometria molecular. Onde que nós paramos? Nós paramos no passo 1. Nós temos aqui essa molécula, que é o hidreto de berílio, BeH2. O que nós começamos a fazer? Como o passo que eu ensinei para vocês na outra live. Então, primeiro passo, eu desenhei a estrutura eletrônica, sem me preocupar se estava certa ou errada. Eu só desenhei, porque quando eu souber a geometria, eu vou saber se realmente está certo esse desenho aqui. Então, primeiro passo, desenhei a estrutura eletrônica, baseado nos meus conhecimentos de tabela periódica. Depois, eu achei a quantidade de polos. Então, só para relembrar como que nós encontramos a quantidade de polos. Nós somamos quantidade de ligações sigma com a quantidade de pares de elétrons não ligantes. Como o berílio não tem nenhum elétron sobrando, não tem nenhum par de elétrons sobrando, é por isso que eu somei com 0, ó. Esse símbolozinho aqui é o símbolozinho do sigma, tá, gente? Esse negócio meio estranho aqui, ó. Por isso que aqui tá 2, símbolozinho do sigma, que significa que tenho 2 ligações sigma mais 0 pares de elétrons sobrando. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 polos. Esse foi meu passo 1, desenhar e encontrar a quantidade de polos. Agora eu vou para o passo 2, que eu vou fazer de uma cor diferente para facilitar a nossa vida. Vou para o segundo passo. O que é o segundo passo? O segundo passo é o mais simples. Como eu sei a quantidade de polos, agora eu preciso determinar que segmento que vai ser. Lembra que eu falei para vocês? É tabelado, só existem não, tô mentindo, tá? Na aula de hoje, para os nossos conhecimentos de hoje, nós só falamos de 3 segmentos. Então, pra gente, hoje, nessa aula, só existem 3 segmentos. Para nós, nessa aula. Então, como nós só discutimos sobre 3 segmentos, a gente já sabe que se for 2, segmentos de reta, se for 3, de triângulo, se for 4, de tetraedro. Então, vamos lá. No segundo passo, eu vou marcar aqui para vocês. 2 polos, ou seja, 2PO, vou abreviar para eu conseguir escrever, vai ser igual ao segmento de reta. Então, vou colocar aqui
segmento de reta. Vai ser um segmento de reta. Pronto, o segundo passo é só isso, determinar que segmento que é. Porque a partir de que segmento que é, agora eu já sei determinar a minha geometria, que é no terceiro passo. Então, vou pegar outra cor aqui, ó. Terceiro passo, já que eu sei que o segmento é uma reta, vou contar a quantidade de átomos que essa molécula possui para eu saber que geometria ele vai ter dentro desse segmento de reta. Então, vamos contar a quantidade de átomos. Bom, eu sei que tem 2 Hs, então tem 2 hidrogênios, mais um átomo de berílio, então mais um, e não tem mais nada. São 2 hidrogênios e um átomo de berílio, então 2 mais 1, 3. Então, eu sei que tem 3 átomos. Como vocês já estão... Como vocês já estão familiarizados com a tabela, e se não estão, vão ficar depois dessa live, porque vocês vão abrir a tabela e estudar bastante, vocês vão se lembrar que, quando eu tenho 3 átomos em um segmento de reta, nós encontramos a geometria denominada de linear. Vou escrever aqui em cima com uma letra bem horrorenda. Então, geometria linear. Então, o que acontece? Nós desenhamos essa coisa certinho, olha. A gente desenhou certinho. O que a gente vai ter? Vai ser assim, ó. Vai ser um H aqui, fazendo uma ligação com um berílio, que faz uma ligação com outro H aqui. E aqui tem uma angulação de 180 graus. É isso, gente. É isso. Faz primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro, desenha, acha o número de polos. No segundo, determina que segmento que é para essa quantidade de polos. O terceiro, soma a quantidade de átomos. E aí, a partir da quantidade de átomos, você já sabe qual que é a geometria linear dentro daquele segmento com aquele número de átomos. Ficou alguma dúvida sobre esse primeiro exemplo? Sobre a geometria linear que nós encontramos? Porque agora nós vamos para o segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, nós temos aqui um trifluoreto de boro. Trifluoreto de boro, se não me engano. Eu esqueci um pouco das nomenclaturas, eu estou um pouco enferrujada. Mas se eu não estiver enganada, esse aqui é um trifluoreto de boro, mais conhecido como BF3. Então, vamos lá. Para determinar a geometria do trifluoreto de boro, vou fazer a mesma coisa. Fazer o passo a passo, seguir os 3 passos. Então, vamos lá. No primeiro passo, estamos ficando craque já. Primeiro passo, vou desenhar a estrutura e contar os polos. Então, o boro, vocês se lembram que lá da aula da tabela periódica, ele é do grupo 13. Então, o boro tem 3 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar 3 elétrons no boro. Se você não... Gente, por isso que eu falei pra vocês que a aula da tabela periódica era muito importante. Porque quando você vai fazer qualquer coisa, o mínimo que você tem que lembrar é a quantidade de elétrons que tem na valência. Então, vamos lá. Boro, grupo 13, 3 elétrons na camada de valência. Estou colocando aqui 3 elétrons. Pronto, já coloquei os 3 elétrons do boro. Agora, o que eu vou fazer? Vou distribuir 3 átomos de flúor. O flúor está no grupo 17. Então, eu sei que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar um flúorzinho aqui. Botar um elétron aqui. Aí, eu vou colocar 2 aqui. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar outro flúor aqui. Desenho um átomo já, então faltam 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos lá.
Falta mais um átomo de flúor ainda. Gente, é horrível desenhar com essa caneta aqui, mas tô até que me divertindo. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Desenhei todo mundo. Já fiz a estrutura eletrônica. Então, além de fazer a estrutura eletrônica, agora eu tenho que contar a quantidade de polos. Vamos lá. Deixa eu só fazer as ligações aqui que eu esqueci de fazer. Ai, cadê? Aí. Ele tá fazendo uma ligação aqui, tá fazendo uma ligação aqui, tá fazendo uma ligação aqui. Vamos contar a quantidade de polo. Para saber as quantidades de polos, precisamos saber quantas ligações sigma e quantos pares de elétrons não ligantes o elemento central tem. Então, vamos lá. Contando as ligações sigma primeiro. Tem uma aqui, tem uma aqui e tem uma aqui. Então, temos 3 ligações sigma. Agora, vamos somar a quantidade de pares de elétrons não ligantes. A gente sempre tem que olhar para o elemento do meio. Então, o boro, tem algum par de elétrons sobrando nele? Não. Os 3 elétrons que ele tem estão participando de ligação. Então, não tem nenhum par de elétron sobrando aqui. Não tem nada sobrando. Aí você fala assim, ah, professora, mas no flúor tá sobrando um monte de elétron. Ó, tem pares sobrando no flúor. Mas não importa o do flúor, gente. O que importa é do elemento que está no meio. Não precisa se preocupar com quem está em volta. O interessado aqui é esse B bonitinho. Então, como não tem nenhum par sobrando, coloco 0. Então, 3 mais 0 é igual a 3. Então, eu encontrei 3 polos. 3 polos. Pronto, fiz o primeiro passo, agora eu vou para o segundo, easy, busy, lemon squeezy. Vou para o segundo passo. Segundo passo. Preciso determinar qual que é o segmento que eu tenho com 3 polos. Então, lembrando lá, se forem 2, é um segmento de reta, se forem 3, segmento de um triângulo, se forem 4, de um tetraedro. Então, como que são 3 polos, então 3 polos, vou colocar 3PO, é igual a um segmento triangular, então segmento de um triângulo. Vou escrever aqui que triangular. Ficou lindo. É isso. O segundo passo é o mais fácil de todos. Você só tem 3 opções, ou escolhe a primeira, a segunda ou a terceira. Sabendo o número de polos, você sabe muito bem qual que você tem que escolher. Pronto, agora eu vou para o terceiro passo. Vou pegar outra caneta. Vamos fazer o terceiro passo. O terceiro passo, contar a quantidade de átomos que tem aqui nessa minha molécula de trifluoreto de boro. Então, eu tenho um átomo de boro, então 1 mais 3 átomos de flúor, então 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4, então eu tenho 4 átomos. Se eu tenho 4 átomos, você vai se lembrar que quando você tem 4 átomos em um segmento triangular, nós temos a geometria conhecida por trigonal plana. Então, geometria trigonal plana. Ah, professora, como que eu vou lembrar dessa geometria trigonal plana? Bom, você vai ter que estudar a tabela que eu passei para vocês. Vocês vão ter que se familiarizar com as geometrias que eu coloquei lá, as geometrias dependendo dos átomos. Então, revisando, fizemos o primeiro passo, desenhamos a molécula, encontramos a quantidade de polos. Sabendo a quantidade de polos, fomos para o segundo passo, onde nós chegamos no segmento de triângulo. Sabendo que ele é um triângulo, nós fomos para o terceiro passo e contamos a quantidade de átomos. Chegamos no resultado de 4 átomos. 4 átomos para um segmento triangular, ou seja, 4 átomos para formar um triângulo, nós temos a geometria trigonal plana.
Aí é onde eu falo para vocês. Como a gente chegou na geometria trigonal plana e nós conhecemos, porque nós já vimos a tabela e estudamos a tabela, você vai ver que o seu desenho está errado. Que o seu desenho ele não influencia na geometria que você vai encontrar, isto é, se você desenhar os elétrons certinhos. Mas a forma com que você coloca os elétrons não vai te impedir, essa é a palavra. Se você colocar o número de elétrons corretamente, a forma com que eles estão distribuídos não vai te impedir de encontrar a geometria. Porque quando você encontra a geometria, você já sabe se aquilo está certo ou não, se o desenho estava certo ou não. Então, o importante é vocês lembrarem quantos elétrons tem na camada de valência. O importante é vocês saberem o que desenhar. Esse é importante, saber o que colocar no desenho. Colocou o desenho, achou geometria, se precisar corrigir, aí você corrige. Tem casos que você já desenhou certinho e nem precisa corrigir. Esse é um dos casos que nós desenhamos errado. Porque o trigonal plano, a gente sabe que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai formar um ângulo de 120 graus. Então, não é esse BF3 que a gente desenhou. Na verdade, vai ser assim, ó. B, aí vai ter um F aqui. Vai ter um F aqui e vai ter um F aqui. E aqui vai ter 120 graus. Esse é o desenho correto. Mas vocês viram que, assim, desenhar errado ou certo não impede a gente de encontrar a geometria. Nós encontramos a geometria. A única coisa é, vocês precisam saber exatamente o que colocar no desenho, quantos elétrons colocar no desenho. Então, se você ainda não está familiarizado com os grupos da tabela periódica, se você não se lembra, assiste a live, lê o PDF que eu expliquei para vocês sobre a tabela periódica e, se preciso for, os primeiros exemplos façam com a tabela periódica do lado. Eu preciso tomar uma aguinha. Os primeiros exemplos façam utilizando uma tabela periódica do lado, para vocês saberem quantos elétrons tem, se você ainda não se lembra. Mas é basicamente isso. Para todos os exemplos, a gente vai utilizar passo 1, passo 2, passo 3. Desenha a estrutura, acha o número de polos. Passo 2, determina segmento. Passo 3, conta átomo, e aí você acha a geometria. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês que é um pouquinho diferente. Isso. É um pouquinho diferente. Vocês vão olhar e falar bem assim, meu Deus, mas tem uma coisa estranha ali em cima. Uma coisa diferente, tem um sinal ali, um sinal de mais ali em cima. Esse sinal de mais, vou voltar aqui um pouquinho. Esse sinal de mais, na aula passada, sobre ligações químicas, eu discuti com vocês e eu ensinei vocês como identificar um íon positivo e um íon negativo. E por que que vira um íon positivo e um íon negativo? E por que que se chama íon positivo e íon negativo? Expliquei tudo isso para vocês na aula passada, sobre ligações químicas. Se você não lembra, volta. Mas dando uma pincelada agora por cima, ó. Quando tem o sinalzinho positivo em cima, quer dizer que o átomo, ele doou elétrons. Então, quando tem um sinalzinho positivo, quer dizer que ele doou elétrons. Se tem um positivo, quer dizer que ele doou um elétron. Se tem 2, e aí 2 mais, quer dizer que ele doou 2 elétrons. Se tem 3 mais, doou 3. Se tiver 4, quer dizer que ele doou 4. Então, é isso. O númerozinho que está do lado do mais significa quantos ele doou. Se tiver o sinalzinho de menos, quer dizer que ele recebeu. Aí, o númerozinho que tiver do lado do sinal do menos diz respeito a quantos ele recebeu. Então, se tiver 1 e o menos, quer dizer que ele recebeu 1 elétron. Se tiver 2 menos, ele recebeu 2 elétrons. 3 menos, recebeu 3 elétrons. E assim sucessivamente.
E isso está explicado certinho na aula passada. Agora eu estou dando uma pincelada. Então, sinal positivo, doou. Sinal negativo, recebeu elétrons. Por quê? Vocês precisam se lembrar disso. Porque vai influenciar quando você desenhar a estrutura eletrônica no primeiro passo. Então, no exemplo aqui desse NH4, NH mais 4, eu tô rindo porque mentalmente eu tô pensando que o jeito que eu falo parece que ele recebeu 4 elétrons, parece que ele doou 4 elétrons, mas não é isso. Nessa molécula, como tem o sinalzinho positivo em cima, quer dizer que ele doou um elétron, isso vai influenciar quando a gente desenhar a nossa estrutura. Como? Vou mostrar para vocês agora. Então, ó, NH4 e um maisinho aqui em cima. Como não tem nenhum número, a gente dá pra gente subentender que ele doou um só. Então, geralmente só se coloca acima de 2. Só representa um número quando é 2, 3 e 4 elétrons. Quando é um só, geralmente só coloca o sinal. Então, como que vai ser? Ó, vou pegar aqui, vamos fazer o passo a passo. O passo a passo não vai mudar, vai ser a mesma coisa. A única coisa vai ser a forma de desenhar. Vou pegar aqui, primeiro passo. Vou fazer isso daqui só para representar que eu estou desenhando uma molécula que tem um íon positivo, tá? Vou colocar esse colchete só para representar que não é uma molécula normal, uma molécula iônica, tá? Só forma de representação para ficar diferente dos outros. Então, o que eu faço? Vocês vão pegar e vão atribuir esse sinal ao elemento central, então o elemento que a gente coloca no meio. Como assim? Vou colocar o nitrogênio aqui. O nitrogênio, ele tá no grupo 15. Então, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência. Mas como tem esse positivo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar como se ele tivesse doado um elétron. Então, tem o sinal de positivo, doou um elétron. Então, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele passa a ficar com 4, porque um saiu, foi lá para a doação lá, foi lá para o caminhão da doação, pro outro receber aqui. Então, vamos lá. Nitrogênio estava no grupo... Nitrogênio faz parte do grupo 15, tem naturalmente 5 elétrons na camada de valência, mas como ele doou um por esse sinal de positivo, então ele só vai ter 4. Então, vou desenhar 4. 4. 4. Tinha 5, doou 1, ficou com 4. Agora, eu desenho os 4 hidrogênios. Então, aqui vai ter um hidrogênio. Ficou um pouco pequeno. Aqui vai ter outro hidrogênio, que tá no grupo 1, só tem um elétronzinho. Aqui vai ter outro hidrogênio. Ih, ficou para fora do meu sistema, mas aqui vai ter outro hidrogênio. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui, que significa que eu estou tratando de um íon positivo. Coloquei aqui, essa é a representação. Agora, eu vou desenhar as ligações químicas, igual nós fizemos nos outros exemplos. Ai, a caneta sumiu. Aí. Vou desenhar as ligações químicas. Então, esse vai ligar com esse vai ligar com esse vai ligar com esse liga com esse. E pronto, liguei todo mundo. Nitrogênio, bonitinho, não sobrou ninguém, liguei todo mundo, ficou perfeito. Agora, ainda no primeiro passo, preciso saber a quantidade de polos, então vou contar. Eu tenho... Oh, mas esse mouse me ajuda tanto. Aí, uma ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma. Contei 4 ligações sigma, então 4 sigma. Mas, agora eu vou somar a quantidade de pares sobrando. Como o nitrogênio é o elemento central, eu tenho que contar a quantidade de pares de elétrons sobrando no nitrogênio. Bom, não tem nenhum, todos que ele tem estão participando da ligação, então vai ser 4 mais 0.
4 mais 0 é igual a 4. Então, eu encontrei 4 polos. Vou colocar só 4PO, que eu já tô cansada de escrever. 4 polos aqui. Pronto, encerrei o meu primeiro passo. Vou para o segundo passo agora, que é determinar qual que é o segmento que eu tenho quando eu tenho 4 polos. Então, segundo passo. Com 4 polos, eu sei que, como nós já repetimos 1 trilhão de vezes, é o segmento tetraédrico. Então, 4 polos é igual ao segmento tetraédrico. Então, tetraédrico. Que nome grande. Tetraédrico. Pronto. Determinei qual que é o segmento dele. O tetraédrico, se vocês não se lembram, ele parece um triângulo, mas não é um triângulo. Acho que ele tem mais lados. Não lembro direito. Tá lá na tabela, gente. Agora, eu vou pro terceiro passo. Terceiro e último passo. O terceiro passo vai ser contar a quantidade de átomos. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio mais um átomo só de nitrogênio. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu tenho 5 átomos aqui nessa molécula. O que eu vou fazer? Consultar minha tabelinha se eu ainda não sei de cabeça. Quando eu tenho 5 átomos em um segmento tetraédrico, eu chego em uma geometria chamada de geometria tetraédrica. Vou escrever aqui, geometria tetraédrica. Gente, escrever com isso é uma missão de vida. Tetraédrica. Tetraédrica. Se eu tiver escrito errado, vocês não me julguem, por favor. Mas é isso, tetraédrica. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu tô com o Google cansado já. Se ficou alguma dúvida, vai deixando aqui nos comentários, que eu vou parar por aqui, porque eu sei que tá bem cansativo. A gente já fez quase 1h30 de live já. Então, eu sei que tá bem cansativo. Se tem dúvida, eu vou reservar esses últimos minutinhos só para responder a dúvida de vocês. Então, por último, eu vou recapitular e repetir mais uma vez, porque, gente, lembra que eu falei para vocês, hoje é a aula das geometrias mais simples. Aula que vem eu vou trazer algumas geometrias mais complicadas e a gente já vai começar a falar de polaridade também. Então, é fundamental que vocês entendam a aula de hoje. Eu sempre falo para vocês, é fundamental que vocês entendam a aula de hoje, é fundamental que vocês tirem todas as dúvidas na aula de hoje. Mas é porque justamente vocês conseguem perceber que eu falei isso lá na aula da tabela periódica. E hoje a gente está usando coisas que nós aprendemos nas características da tabela periódica. Na aula de ligações químicas, eu falei também que era fundamental vocês aprenderem. E hoje nós estamos utilizando o que nós aprendemos nas aulas de ligações químicas. Então, toda a aula é fundamental que vocês entendam e que vocês tirem as dúvidas, que não fica nenhuma pulguinha aí atrás da orelha, porque realmente, se você fica com dúvida em alguma coisa, isso é totalmente acumulativo. Chega lá na frente, você não sabe nem o que você está fazendo e como começar. Aí você vai querer recuperar e já fica conteúdo demais acumulado para conseguir aprender. Então, hoje nós falamos sobre a primeira parte de geometria molecular. Nós aprendemos a determinar a geometria molecular baseado em 3 passos e baseado em uma tabela que eu montei para vocês para facilitar também. Então, primeiro passo, desenho a estrutura, conto o número de polos. Também expliquei o que são os polos. Segundo passo, eu pego esse número de polos e eu identifico. Se eu tenho 2 polos, vou ter esse segmento. Se eu tenho 3 polos, vou ter outro segmento. Se eu tenho 4 polos, vou ter outro segmento. É isso, eu identifico qual segmento que vai ser, dado que eu já encontrei o número de polos. Terceiro passo, sabendo que segmento que é, eu vou contar o número de átomos.
Aí, a partir do momento que eu sei quantos átomos tem, eu vou saber qual que vai ser a geometria dentro daquele segmento, e aí eu já encontro a geometria molecular, a geometria da molécula. Eu sei que alguém ali em cima tinha perguntado se as aulas iriam ficar salvas. Eu não respondi na hora, mas sim, as aulas irão ficar salvas aqui no IGTV, no canal no YouTube e no Classroom. Então, se ficou alguma dúvida, você vai poder assistir novamente as lives. Então, vou salvar no IGTV, já salvei aquela live que a gente encerrou, vou salvar essa daqui só com os exemplos, vou colocar no canal do YouTube e colocar na plataforma do Classroom. Acho que foi essa dúvida que eu não respondi. Agora, a Kim perguntou: aonde ficam as atividades e PDF? Ah, tá, Kim. Kim, vou explicar para você. As nossas atividades ficam no Google Sala de Aula, também conhecido como Google Classroom. Como que você vai entrar? Tem um tutorial aqui no nosso Instagram, mas como eu tô tirando esse tempinho para dúvidas, eu vou explicar para você aqui agora. Então, gente, se tiver mais dúvidas, já mandem aqui. Esse último minutinho da live, eu já acabei a explicação, já mostrei os exemplos, eu vou ficar só respondendo dúvidas. Então, como que é, Kim? Você vai digitar no Google mesmo. Digita lá, abre a página do Google e digita Google Sala de Aula. Aí ele já vai te mandar direto pro Google Classroom, que é tipo uma plataforma, tipo como se fosse realmente uma sala de aula onde várias pessoas disponibilizam os conteúdos. Quando você entrar lá, quando você clicar lá para entrar, ele vai estar pedindo assim, vai estar escrito assim, participar de uma turma. Porque o que acontece? Você precisa entrar nas turmas. É como se você chegasse na escola e você precisasse entrar em alguma turma para poder assistir aula, entrasse em alguma sala para assistir aula. Então, o nosso EduCursinho, o nosso cursinho preparatório para o Enem, nós criamos as salas que dizem respeito às matérias que nós damos aula. Então, tem sala de Química, sala de Física, sala de Matemática, sala de Redação e sala de Atualidades. Como que você entra nessa sala? Você pega um código. O de Química eu deixei fixado aqui no comentário. Só que no nosso Instagram tem uma publicação com todos os códigos de todas essas 5 salas. Então, o que você faz? Pega o código. Vou dar um exemplo. Você quer entrar na sala de Química? Pega o código da sala de Química. Aí você vai lá. Quando entra na plataforma Google Sala de Aula, vai estar escrito entrar em uma turma. Você pega esse código e cola lá. Ou escreve lá, o que você quiser. Pega esse código e escreve lá. Aí, automaticamente, ele te coloca dentro da sala de Química. E aí, você tem acesso a tudo que eu mandar lá. Vídeo, PDF, atividade, material complementar, figurinha não. Mensagem, qualquer coisa que eu mandar lá vai chegar para você. E não tem número limitado de sala para você participar. Se você quiser participar das nossas 5 aulas, o que é assim maravilhoso, se você quiser ficar por dentro dos 5 conteúdos de Química, de Física, de Matemática, de Redação, de Atualidades, você pega os 5 códigos que tá aqui no Instagram, salva esses 5 códigos e digita lá. Participar de turma, e coloca código de uma. Aí participar de outra turma, coloca o código da outra. Participar da outra, coloca os 5 códigos lá e aí você vai estar participando das 5 aulas. Conseguiu entender? Qualquer coisa, tem um tutorial aqui no Instagram também que nós colocamos. Colocamos um videozinho, como que você digita e como que você cola o código lá. Mas é isso. Lá é a nossa central, onde nós colocamos tudo. E tem o nosso canal no YouTube, só que o nosso canal no YouTube tem os vídeos e as lives, né? Não tem como colocar PDF no YouTube. Então, se você quiser, hoje eu quero só assistir vídeo, vou lá no YouTube que tá mais fácil mesmo. Então, você vai lá no YouTube e assiste só vídeo. Agora, se você quiser assim, não, vou assistir um vídeo e vou resolver exercícios sobre aquele vídeo. Então, vai lá no Classroom, que lá você já consegue ver o PDF na hora também. Consegui tirar sua dúvida, Kim? Era isso que você tinha dúvida? E, muito obrigada, eu não li seu comentário inteiro, você agradeceu pela explicação. Muito obrigada, é muito importante o feedback de vocês, por isso que eu também fico constantemente perguntando se vocês têm alguma dúvida, porque é muito importante o feedback que eu tenho de vocês, se vocês entenderam a aula ou não.
Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida sobre geometria molecular, sobre toda a aula que eu ensinei para vocês hoje, sobre tudo que eu passei para vocês hoje, e nenhuma dúvida sobre a plataforma que nós utilizamos para disponibilizar os vídeos e os PDFs, nós vamos finalizar a nossa live por aqui. Lembrando que nós temos lives toda terça-feira, às 7h30, é sempre o mesmo horário. E essa semana, não vou contar ainda. Vocês vão correr aí no passar dos dias, vocês vão ser pegos com alguma surpresinha aí. Talvez alguma live surpresa, não sei. Talvez eu vou vir conversar com vocês sobre algum assunto diferente. Não sei, talvez eu venha aqui conversar sobre alguma outra coisa que não seja química geral, pra gente bater um papo. Não sei. Continuem acompanhando a gente aqui no Instagram para saber qual surpresa vai ser essa. E se vocês querem ver mais da carinha dos professores trazendo algum outro assunto, seja conversando sobre o Enem, seja só conversando com vocês, só tirando dúvida, manda pra gente, manda um feedback pra gente, porque nós estamos pensando em aparecer de algumas outras formas aqui para vocês. Então fiquem bem, boa semana, estudem bastante, mas relaxem também, relaxem um pouco a mente. Se ainda continuar com alguma dúvida ou quiser só me mandar um oi, falar: oi professora, tudo bem? Como que tá por aí? Se quiser só perguntar como é que eu tô, coloca lá um comentário no Google Sala de Aula, lá no meu material, manda um oizinho lá, porque eu amo a interação de vocês. Então fiquem bem, boa semana e até terça-feira que vem. Ou antes, não sei, talvez, quem sabe. Tchau, tchau, gente, até mais.